Família, vida e saúde! Estou muito feliz aqui hoje de novo, hoje por um motivo muito especial, porque vou trazer mais um módulo para vocês transformador, que pode salvar muitas e muitas vidas, e um módulo em que eu vou ter um grande irmão, um amigo irmão ao meu lado aqui, que topou gentilmente fazer parte disso. Gentilmente, porque se ele não topasse, não topar, irmão é assim, entendeu? Tá? Combinou, tá combinado, se vira e vamos participar. Mas gentilmente para vocês, topar tá nesse projeto tão importante e que pode fazer com que tantos que não têm condições, às vezes, de consultar com, às vezes, um profissional que esteja um pouco mais atualizado em determinado segmento, que seja uma cabeça um pouco mais aberta, que atenda de uma forma diferente, que acaba se tornando muito não acessível para muitos de vocês. E vocês vão perceber, através do conhecimento de dois profissionais, nós vamos começar aqui apresentando o Dr. Túlio, o quanto que algumas coisas que vocês possam já executar na prática de vocês, na vida de vocês, já pode mudar absolutamente, transformar o desfecho de vida de vocês, o jeito que vai acabar a vida de vocês, porque, afinal de contas, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde as pessoas têm essa concepção de que eu vou ter um problema de coração, eu vou estar com hipertensão, e isso é absolutamente aceitável, porque eu estou envelhecendo, vocês vão ver que as coisas não são bem assim. Eu vou infartar porque todo mundo infarta. Não é bem assim. As coisas podem ser gerenciáveis. Mas eu preciso primeiramente apresentar para vocês esse meu grande amigo, meu grande irmão, Dr. Túlio Sperbi, que nós temos uma história longa de amizade, que no final a gente conta um pouco para vocês desse módulo, mas é uma história longa de amizade, de parceria, de trabalho conjugado, de muito estudo e de assim, uma vontade incalculável de transformar vidas, e que foi o que nos uniu, foram os propósitos. Bom, Túlio é cardiologista, e é um cardiologista com toda a formação clássica, que é ter feito a especialização, a residência em cardiologia, no Dante Pazzanelli, que é um instituto, o maior instituto da América Latina aqui de cardiologia, que forma excelentes profissionais, mas que, como toda especialização ou residência, tem as suas limitações, até porque o aluno ele precisa saber sair de lá com aquilo que se julga mais importante, você salvar as pessoas do coração de alguma forma, e de uma forma até protocolar, né? Ou então através de diretrizes que facilitam até, inclusive, o trabalho de muitos médicos, porque evitam, às vezes, que esses médicos possam cometer alguns equívocos muito grandes. Então, eles têm uma linha a andar, é como se tu anda em cima desse trem, do trilho do trem. Só que o trilho do trem ele não te leva a todos os caminhos, mas esse caminho, pelo menos, está garantido. Então, Túlio fez todos esses percursos naturais da medicina, e trabalha numa CTI, coordena uma CTI lá em Juiz de Fora, num hospital, é um chefe de uma especialização, de uma residência, né, médica de cardiologia, ou seja, também coordena esses residentes que são médicos que estão aprendendo a cardiologia, ou seja, tem toda a parte do ensino que ele participa, de atender pacientes graves e também de ter o consultório particular dele, além de ter cursos também online. Nós já tivemos cursos só para profissionais de saúde, sobre cardiologia metabólica funcional, algo que a gente lançou no Brasil, né? Não existe, a primeira vez. E ele ainda lançou no Brasil um outro segmento, que é a cardiosuplementação, que é uma coisa incrível, né? Que são suplementos, que a gente vai falar de alguns deles para vocês aqui. E hoje eu tenho, então, esse prazer de ter esse monstro da cardiologia mundial, não é uma coisa... Eu vou te falar o seguinte, para quem está um pouco mais por dentro, né, começa a pesquisar um pouco mais sobre a cardiologia no mundo, inevitavelmente vai cair num nome, que é o Assen Malhotta. O Assen Malhotta no mundo, eu acho que é o cardiologista mais fora da curva, seria, né? Porque é um cara que é um expoente, está nos Estados Unidos, tem uma notoriedade muito grande, tem um espaço na mídia lá também grande, e vem há muito tempo combatendo alguns mitos, mas ele combate pontualmente um mito que o Túlio vai dar uma aula para vocês sobre a coisa do colesterol, se precisa tomar remédio, quanto precisa tomar remédio, se precisa se preocupar se o colesterol estiver um pouco mais alto, mais baixo, enfim, isso que ele combate brilhantemente. Bom, assim pode ser então, talvez para quem pensa fora da curva, o maior expoente hoje na cardiologia do mundo, mas eu posso dizer com toda a segurança que o Túlio deixa já o Assen lá para trás. É verdade, porque falta ao Assen
ele se juntar com o Domênico, que eles fazem estudos juntos, para entender de suplementação, para entender de outros que não só a questão do colesterol, mas é claro que ele se tornou um combatente ali do mito do colesterol, né? Então vocês estão aqui frente a um dos maiores nomes, sem sombra de dúvida, da cardiologia mundial, e é o cara que se dispôs a ensinar vocês. Então aproveitem muito essas aulas, que nós vamos começar aqui com algo para vocês entenderem o quão importante é esse tema e poderem entender o quanto vocês todos, nós todos, temos riscos e o que a gente pode entender sobre cada um dos fatores que podem levar a gente a desenvolver essas doenças cronicamente, ou seja, aquilo que você faz hoje, você já está aqui comigo no Vida e Saúde, já não é mais uma criança, um adolescente, geralmente é uma pessoa já preocupada com a sua própria saúde. Se você está preocupado com a sua saúde, você tem que obrigatoriamente se preocupar com saúde cardiovascular. Porque se é aquilo que mais mata, e eu sei que todos se preocupam com câncer, porque todo mundo morre de medo de ter câncer, só que a falta de saúde cardiovascular pode fazer você ficar numa cadeira de rodas. Ou então com esquecimento dos seus parentes. Ou então com limitações funcionais importantes de não conseguir caminhar tantos passos. Isso depende muito de você. E vocês vão aprender então aqui, a gente vai falar sobre esse fator de risco. Então, inicialmente na primeira aula, meu irmão Dr. Túlio, obrigado por vir aqui, tu gosta, né? Brincadeiras aqui, que a gente gosta de fazer. Muito bem-vindo, meu irmão, muito obrigado por estar aqui. Ô, Vitor, não tenho palavras para te agradecer, é a introdução, né, cara? Pô, verdade, não, tô falando sério, muito obrigado mesmo. Assim, tu lembra que eu te falei, o ano passado eu te falei, cara, tu é o cara da cardiologia brasileira. E tu falou assim, não, isso não. Aí esse ano ele falou assim, pô, cara, tu sabe que aquilo que tu me falou, cara, pô, eu sou o cara, falou pra mim em off, ele não vai falar isso abertamente porque parece soberba, né? Pô, cara, eu sou o cara mesmo da cardiologia brasileira. Quem quer aprender a cardiosuplementação, a cardiologia metabólica funcional, recorre a quem? A mim. Então, e eu vou explicar por quê. Antes de falar, porque muitas vezes o cara, quando se encanta com a medicina mais funcional integrativa, ele se encanta tanto que ele abandona a especialidade. Então ele se torna uma pessoa desatualizada na medicação e nas doenças cardiovasculares e parte só para suplementação, organizada, daqui a pouquinho ele está tratando obesidade, reposição hormonal também, mas às vezes focado só nessas outras coisas. Acaba desencantando um pouco só com a área, ou então enxergando que, poxa, eu posso ter muito mais outros pacientes, né? Eu não vou ficar só com os casos da cardiologia. Então é raro, raríssimo. Tem alguém que diz, o Túlio sempre me diz, não, cara, eu vou aprender todo o resto, mas eu sou cardiologista. Eu amo cardiologia, eu vou fazer cardiologia metabólica funcional. E é isso que eu vou fazer. E é isso ou integrativa, que é muito mais do que integrativa. E é isso que ele faz. Então, desculpa eu te interromper, é isso que ele faz. É por isso que se distancia muito. Porque não é, se eu quiser saber sobre os remédios mais novos da cardiologia, ele vai saber. Por quê? Porque não abandonou a cardiologia. Isso faz uma grande diferença. Mas eu acho que isso é fundamental, assim. Então, obrigado mesmo, de verdade. Isso que você fala, você sabe o quanto que eu fico feliz com isso. E assim, gente, eu tô aqui aberto mesmo para poder tentar passar o máximo de informações possíveis para vocês. Eu quero que vocês assim, aprendam muito nesse módulo de cardiologia. Eu quero que vocês tentem assim, aproveitar a oportunidade de aprender todo esse conteúdo riquíssimo. É óbvio, dá para falar tudo de cardiologia? Cara, não daria para falar tudo, nem em 200 aulas daria para falar tudo. Mas a gente vai falar as coisas mais importantes, os pontos principais e que podem transformar a vida da maior parte das pessoas. Então, eu tenho certeza absoluta, só para vocês terem uma ideia, do que a gente vai conversar aqui, 1 a cada 3 pessoas que estão aqui assistindo vão morrer de doença cardiovascular. Olha que coisa absurda. Parar para pensar que 1/3 das pessoas que estão assistindo vão não só ter a doença cardiovascular, mas morrer de doença cardiovascular. Eu espero que aqui nesse grupo seleto de alunos do Vida e Saúde, a gente consiga diminuir isso de 1/3 para 1/5, 1/6, 1/7, tentar efetivamente transformar a vida de vocês para vocês não morrerem de doença cardiovascular. Doença cardiovascular é a doença que mais mata no Brasil, no mundo, é a doença que já vem há muito e muito tempo liderando a causa de óbitos, e a gente está aqui para transformar isso, quebrar paradigmas, trazer mitos para vocês, novas verdades. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante vocês é fazer o que eu fiz quando eu te conheci. É abrir o teu coração e estar apto a entender a informação, processar a informação e transformar essa informação numa nova realidade. Porque existem sim muitos mitos, existem sim muitos paradigmas e tem muita coisa que vocês
tem que mudar, porque tá errado. E a gente vai mostrar para vocês que tá errado e por que tá errado. Não é simplesmente falar, né? Porque falar, qualquer um fala. Papagaio fala, todo mundo fala. Vai pra uma live, não, porque não acreditem naquilo, hein? Cadê a prova de não acreditar ou não acreditar? Né? Exatamente. Então, assim, ó, doença cardiovascular, só para vocês terem uma ideia, um geralzão. O que é importante? Primeiro ponto, o que a gente vai focar ao longo do nosso curso vai ser em doença aterosclerótica, que é a formação da placa de gordura, a placa de ateroma, tá? Quando a gente fala de placa de ateroma, aterosclerose, doença aterosclerótica, ateros vem da gordura. Então, por isso que a gente fala de placa de gordura. Entupimento das veias. Entupimento. Não é bem veia, né? Mas entupimento dos vasos. Dos vasos. Então, para vocês entenderem o que é isso, ó, imagina o seguinte, o teu corpo é uma casa, tá? Você tem o teu corpo que é uma casa. A bomba hidráulica dessa casa é o teu coração. Então, o teu coração, ele é responsável por bombear a água pelo encanamento dessa casa para todos os órgãos e sistemas do seu corpo, tá? Para essa bomba funcionar, precisa ter eletricidade, que é a parte elétrica do coração, tá? Vamos lá. O que pode dar problema dentro do sistema cardiovascular? Pode dar problema a bomba, ou seja, o coração pode dar problema. Pode dar problema os canos, entupir os canos. E pode dar problema a parte elétrica do teu coração. Então, basicamente, vamos começar pela parte elétrica só para vocês terem uma ideia. O que é o problema na parte elétrica do coração? São as arritmias, né? As arritmias, gente, elas podem acontecer múltiplas arritmias. Existem vários tipos de arritmia. Existem as taquiarritmias, que é quando o coração fica muito acelerado, e as bradiarritmias, que é quando o coração fica muito devagarzinho. Bradiarritmia, gente, o tratamento basicamente é botar um marca-passo, porque o marca-passo vai substituir aquele fio por um fio novo. Para todo mundo? Claro que não, mas essas coisas pormenores, gente, vão precisar passar com um profissional da área para poder avaliar. Então, assim, ó, qual que é a frequência cardíaca normal de um coração? Entre 50 e 100 batimentos. Se tiver abaixo de 50, eu acho que vale super a pena você procurar um profissional para poder ver se você não tem uma bradiarritmia e se não precisa botar um marca-passo. Ah, e se tiver acima de 100? Aí você tem uma taquiarritmia. E taquiarritmia existem várias, tá? Qual que é a mais comum? A mais comum é a fibrilação atrial. É a arritmia mais comum no idoso. Então, a gente estava falando aqui no início da questão do envelhecimento, do envelhecer. Esse sistema elétrico, ele vai envelhecendo. E quando ele envelhece, pode causar uma fibrilação atrial, uma bradiarritmia, alguma coisa nesse sentido. Ah, Túlio, mas essas arritmias, o que eu sinto, na verdade, nem é uma arritmia, meu coração acelera muito. Eu sinto que ele dá uma pausa, uma parada, sabe? Assim, eu tô lá assim, ó, tum, tum, de repente ele para. Ou ele faz tutum e para, tutum e para. Isso são extrasístoles, não são nem arritmias, na verdade. Extrasístole é um batimento precoce do teu coração, que ele vai depois organizar o teu ritmo novamente. Geralmente, assim, ó, em 99,9% dos casos, não quer dizer absolutamente nada, não traz doença, repercussão nenhuma, nem nada. Mas se você sente, procura um profissional também para poder te ajudar. Agora, dá para fazer alguma coisa em casa para já ajudar nesse cenário? Dá. O que seria? Pô, suplementar magnésio, cara. Sabe, assim, ó, as pessoas não têm essa noção. E aí tem estudo científico, inclusive, do INCOR, que é um estudo brasileiro, mostrando que a suplementação de magnésio melhora a arritmia. Ah, Túlio, mas como que eu vou suplementar magnésio? A dose, gente, varia muito, tá? Mas a gente suplementa magnésio entre 200 a 1000 miligramas de magnésio quelado, tá? Vamos usar o quelado, que existem várias formas de sais de magnésio. Não precisa ser de malato, não precisa ser o tal, não. Qualquer magnésio que você usar, qualquer, você vai ter ali a maioria deles quelado junto com alguma coisa. E esqueça, esse junto até desconta o número do magnésio. Ou seja, quando for suplementar, jogar um pouco para mais é melhor do que para menos. Alguns vão provocar um pouco de diarreia em algumas pessoas. Então, troque o tipo. Alguns vão dar uma moleza. Que bom, use de noite. Né? Então, e o detalhe, né? Quanto mais açúcar você come, mais magnésio você tem que suplementar. Ou também diminuir os seus açúcares. Lembra que o açúcar não é só açúcar de mesa. Estou falando de quanto mais carboidrato, que vira açúcar no sangue, mais magnésio deveria suplementar. Então, detalhes importantes aqui, né? Porque dentro do magnésio já... mas eu gosto dessa dica do magnésio, porque o magnésio é uma coisa tão fácil de suplementar. Simples, barata. Barato. E todo mundo tem acesso. E todo mundo tem acesso. Você comprar... E faz diferença. Assim, ó, em potencial, qualquer arritmia dessa que eu falei para vocês. Se você começar a suplementar o magnésio, vai fazer diferença na tua vida. Então, de 200 a 1000 miligramas, comece uma dose baixinha, sente se já vai ter melhora, como é que vai ser.
E a melhor ideia é o magnésio quelado, que é o maior, que tem maior biodisponibilidade do elemento magnésio. Então, eu acho que eu iria pelo magnésio quelado nessa situação. Então, de arritmia, gente, basicamente é isso. A gente não vai ficar falando de cada uma das arritmias, porque é impossível. Só para vocês terem uma ideia, existem livros desse tamanho só sobre arritmia. Não tem como a gente falar tudo sobre arritmia. Acho que vale a gente só citar tudo. Nós vamos falar aqui na aula de resistência insulínica de um suplemento e até para explicar o magnésio. Porque muita gente vai assim, mas eu não tenho arritmia, então o magnésio não vai. Vocês vão ver que o magnésio vai entrar na aula de resistência insulínica. Já entrou, para quem está aqui no Vida e Saúde Anual, no módulo Saúde Mental, em todos os problemas, transtornos mentais, todos, entrou no módulo Câncer, no módulo Doenças Inflamatórias Autoimunes. Então, alguns elementos, eles têm uma abrangência tão grande como o magnésio, que ele participa de 300 reações enzimáticas no nosso corpo, 300. São mais de 1000 indiretas, reações indiretas. Que, poxa, mas eu não tenho arritmia, meu problema é o outro. Hipertensão, vocês vão perceber que na hipertensão vai estar mais ainda. E eu vou citar um suplemento que está crescendo muito, né, cara, que é a indicação do berberine. Berberine, vocês vão ver na resistência insulínica vai estar, da diabetes, nós vamos falar aqui, do problema cardiovascular, da pessoa que vai ficando gorda. E para arritmia também existem estudos do berberine. Então ampliem a cabeça de vocês, comecem a entender assim, mas eu não tenho arritmia. O Túlio vai falar de mais um monte de coisa agora, tá? Mas eu não tenho arritmia. Percebam que esse suplemento aqui, ele já serve para outras coisas e possivelmente essas outras coisas você vai ganhar sem nem perceber. Pô, tô ganhando o quê? Em relaxamento para dormir, relaxamento muscular e em melhorar minha pressão. Berberine que você falou, assim, berberine, o pessoal sempre me pergunta, mas aonde que eu compro berberine? Cara, berberine é farmácia de manipulação. A não ser que você compre de fora, você não vai achar ele pronto no Brasil. Não. Então, berberine é 500 miligramas, você pode usar 1, 2 ou 3 vezes ao dia. Começa na dose baixinha e vai vendo. Então. A associação de berberine com magnésio é fantástica, é incrível, não tem a menor dúvida disso. E isso que o Vitor falou, para mim, é a grande beleza da suplementação, sabe? Assim, a suplementação, quando você fala de um determinado ativo, a cúrcuma, por exemplo, eu acho que talvez seja o que tem mais, né? Tudo. Cúrcuma é assim, você começa a pensar nela, eu vou usar cúrcuma para hipertensão, por exemplo. Tá, colesterol também funciona. Beleza, então eu estou usando cúrcuma para isso. Tá, mas além dela estar funcionando para isso, ela funciona como anti-inflamatório, um anticâncer, longevidade. É uma série de informações com estudos científicos validados, sólidos, né? Mostrando tudo isso. Então, a beleza da suplementação é essa. Você indica para uma coisa, ela funciona para aquilo e para mais coisas, com outros benefícios adicionais. Voltando na história, lá da nossa casa. Então, o sistema elétrico é isso. Pode dar problema na bomba, no coração. Esse problema na bomba, a gente chama de insuficiência cardíaca. O que é a tal da insuficiência cardíaca? Insuficiência cardíaca é a incapacidade do teu coração, da sua bomba, jogar a água nos seus vasos para nutrir toda a parte da tua casa. Então, seria o teu coração fraco, não conseguindo distribuir os nutrientes pelo seu corpo. Isso é o conceito de insuficiência cardíaca. O que leva a uma insuficiência cardíaca? Tá? Primeira coisa mais importante é o paciente que já infartou. Quando o paciente infarta, quando o paciente tem um problema de doença aterosclerótica, de entupimento dos canos, uma parte do coração dele morre, necrosa, vira uma fibrose, sabe? E essa parte morta começa a ficar mais fraco, seu coração começa a dilatar, ele começa a ficar maior, mais fraco e ele não tem essa potência para distribuir todo o sangue para o teu corpo. Então, esse é o principal causa de insuficiência cardíaca no mundo, tá? Segunda principal causa, doença hipertensiva. A miocardiopatia hipertensiva também é uma causa muito importante. Como que ela ocorre? Geralmente é aquela pessoa que tem uma pressão alta e não é de uma hora para outra, tá, Vitor? Isso é todo mundo, a gente vai falar isso na aula de hipertensão, mas todo mundo fica assim, a doença hipertensiva ela me causa problema porque eu tô com a pressão aqui agora 15/10, eu tô desesperado que tá 15/10. Se for dar problema, a gente vai dar daqui a 10 anos, 15 anos, é uma coisa crônica, tá? Mas a doença hipertensiva, ela vai forçar o teu coração, a tua bomba, a trabalhar sob uma pressão maior e vai exigir da tua bomba um esforço maior. No início, essa bomba vai fazer como se estivesse fazendo musculação. O nosso coração é um músculo, né? Um músculo. Então ele está fazendo uma musculação, fazendo muita força. Ele começa a ficar mais grossinho, mais forte, mais hipertrofiado. Beleza, isso é o mecanismo de adaptação do teu coração. Com o passar do tempo, ele não consegue mais competir contra essa pressão alta e ele começa a dilatar. Ele começa a ficar mais fraco e
esborrachar, que a gente chama. Nessa fase, ele está fraco e não consegue distribuir o sangue. Túlio, com insuficiência cardíaca, tem alguma coisa que dá para fazer? Pô, tem um monte de coisa que dá para fazer. Não é só essas duas coisas que causam insuficiência cardíaca não, tá, gente? Tem um monte de coisa. Doenças Chagas, uma série de outras doenças que pode causar. Mas são as mais comuns, é o que eu falei para vocês. Não tem como a gente falar tudo, tá? Mas dentro da insuficiência cardíaca, o que no universo da suplementação todo mundo sabe que funciona? Solução Sinatra. Eu não sei se vocês já ouviram falar da solução Sinatra. Solução Sinatra é uma solução criada pelo irmão do Frank Sinatra, o Dr. Stephen Sinatra. Ele criou essa solução e já foi demonstrado cientificamente que há ela... anos já. Há anos. O cara tem livro antiguíssimo. Vários livros, vários estudos corroborando isso. É uma solução que mistura magnésio de malato, tá? Dose varia de 200 a 400, até 600 miligramas de magnésio de malato, com L-carnitina. L-carnitina também variando de 500 miligramas até 2 gramas de L-carnitina, tá? D-ribose, variando ali de 3 gramas até 5 gramas de D-ribose. D-ribose é um carboidrato, tá? Depois a gente vai explicar um pouquinho para vocês. E, por último, a coenzima Q10. A coenzima Q10 é fundamental nesse processo. E quem está no Vida de Saúde aqui e é anual, ou quem não é anual, deveria virar, porque eu falo sobre isso especificamente, explico tintim por tintim no módulo passado, que é a síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid, nós precisamos, no mínimo, da solução de Sinatra, porque há um distúrbio mitocondrial. Como mitocôndrias são as organelas, as estruturas que fabricam energia. Então você tem que pegar a comida que você come, mais o oxigênio, e você tem que transformar numa energia, não é em glicose, é em energia para o corpo usar. Essa energia chama ATP, se vocês for lembrar lá das aulas de biologia, já ouviram falar sobre isso. Essas mitocôndrias, tem pessoas que a gente herda da mãe, né, esse perfil da mitocôndria, esse DNA mitocondrial, e existem estudos mostrando que o coronavírus ele consegue se integrar ao DNA mitocondrial e alterá-lo. E aí, se você tem uma boa performance ou não, você vai piorar a performance dela. Se você não tem uma boa performance da mitocôndria, ou seja, um bom estado dessas mitocôndrias, afinal de contas, nunca fez muito exercício físico, não cuidava da alimentação, você só prejudica o seu estado. Né? O órgão que mais utiliza a mitocôndria do corpo, quem é? O coração, não pode parar de bater. Não tem energia suficiente para ele. Então tem que estar cheio de mitocôndria, aqueles músculos dele lá está cheio de mitocôndria, fabricando energia o tempo todo para ele bater. Por isso que uma solução dessa, que utiliza elementos que lubrificam essa máquina, a mitocôndria, e entregam para ela ali, esses são ferramentinhas que fazem ela, melhorar a performance dela. Tem outras coisas que ajudam, mas isso é o básico. E vocês conseguem encontrar L-carnitina para vender gratuito, assim, sem receita, no Brasil. L-carnitina, o ideal é tomar em jejum, de manhã. É um aminoácido, geralmente vocês peçam em jejum, é um aminoácido. O aminoácido é o tijolinho da proteína. A D-ribose, vocês conseguem a Essential, elas têm a D-ribose, uma dosezinha ali, 5 gramas. É um carboidrato que não aumenta a glicose no sangue, não aumenta índice, não tem índice glicêmico, é 0. Eu sou diabético, posso usar então? Pode usar à vontade. Deveria estar usando, porque também o diabético precisa da mitocôndria funcionando bem. A coenzima Q10 vocês já encontram no Brasil também para vender. A Pura Vida tem. A Essential tem, são as melhores, né? A True Source tem outras também que a gente não sabe exatamente as qualidades, tal. Essas a gente sabe que sempre trabalham com ingredientes de alta qualidade. E por último, o de magnésio tem para vender em qualquer lugar. Então nós estamos falando de quê? Lubrificar aquilo que produz energia para o corpo de você, vai beneficiar o corpo inteiro. Se você está vendo assim, mas não tem insuficiência cardíaca, tudo bem, meu amigo. Você cansa muito fácil para fazer exercício? Pô, tá bom. Você já está com uma certa idade? Estou com acima de 50 anos. Será que você produz adequadamente coenzima Q10? É possível, e muitos estudos mostram que não. A gente vai reduzindo a produção. E a performance vai diminuindo. O primeiro órgão que sente é o coração, o segundo é o cérebro. Só que onde é que você percebe? No cérebro. Se você já está com o cérebro funcionando mal, meu querido, o coração de você deve estar funcionando mal também, porque é o próximo a sofrer. O cérebro já é a penúltima instância. Chegou no cérebro, essa falta de energia no cérebro, o próximo órgão é o coração, porque ele é o que fica com todo o principal. Afinal de contas, ele não pode parar de bater. O cérebro pode parar de funcionar. O cara fica em morte cerebral vivendo, fica, né? Agora morte cardíaca não.
serve para todas essas condições. Cansaço excessivo, a arritmia também? A arritmia também, porque a produção de energia ali vai se alterar. Então, olha o somatório que vocês já estão tendo aqui dessa primeira aula. Essa primeira aula, vocês não... Nós estamos com quantos minutos de aula aqui? Alguém está medindo? Quantos? 25. 25 minutos, nunca tiveram uma consulta de cardiologia, nunca um consultório de cardiologia que já explicasse isso aqui, que já serve para quase todas as doenças cardiovasculares. Mas vamos continuar. E agora que vem a melhor parte. Claro. Então a melhor parte agora, gente, é o seguinte, é a parte do encanamento, né? Então, a gente falou das doenças do sistema elétrico, a gente falou das doenças da bomba, agora o foco, a doença que mais mata, a doença principal é a doença que a gente chama aterosclerótica. A doença aterosclerótica é o entupimento desses vasos. E aí vai ficar muito fácil vocês entenderem isso. Olha só, pensa assim. A gente vai falar dos fatores de risco para essa doença acontecer. E aí, dentro desses fatores de risco, eu vou explicar de uma maneira muito fácil para vocês compreenderem o mecanismo de ação dentro desses vasos, que seriam os canos da sua casa, o que cada um desses fatores de risco pode causar nesse encanamento para poder promover a doença. Então vamos começar. O Vitor vai me ajudar. Ó, primeira coisa, sexo masculino. O sexo masculino infarta mais do que as mulheres. Por quê? Estresse. Os homens são muito mais estressados que as mulheres. As mulheres, elas ficam ansiosas, choram. O homem fica estressado, grita. Isso historicamente, então o homem ele tem mais predisposição e a mulher tem uma produção elevada dos hormônios estrogênios dela. O estrogênio é altamente protetor para o vaso sanguíneo. Só que não combina muito com o homem. O estrogênio, o homem produz 25, 30, a mulher está produzindo 300 lá no pico ovulatório. Então, o fator estrogênio é protetor, o fator estresse é protetor, e claro que na medida que está mudando... O estresse é agressor. O estresse é agressor, está mudando esse parâmetro, né, que é homens e mulheres trabalhando e se estressando da mesma forma, está aumentando muito também o número de mulheres que estão com condições já propícias ao aumento dessas cardiovasculares. Só para lembrar vocês, inicialmente, que nós estamos aqui, vocês vão vendo na tela, é muito importante isso. O Brownell, o Dúlio pode falar sobre isso aqui, sobre esse livro aqui, tá? 2001. Não são coisas novas. E se isso em 2001 é falado, e até hoje você não mediu num consultório de cardiologia, insulina de jejum, para entender a resistência insulínica, olha quão defasada que às vezes a medicina está. Por isso vocês precisam entender. Nós vamos falar sobre cada um deles. O Brownell, né, que é um livro... O Brownell é a bíblia da cardiologia, assim, sabe? E o mais engraçado, eu te falei isso um tempo atrás, assim, eu já li o Brownell, assim, sei lá, várias vezes. E eu nunca tinha parado para ler o capítulo de cardiologia integrativa do Brownell. Ele tem um capítulo de cardiologia integrativa lá dentro. Eu lembro. Assim, olha só, eu nunca tinha parado para ler, cara. Era uma loucura. Isso foi há 5 anos atrás. Então, assim, é impressionante como que, às vezes, nós, médicos tradicionais, pulamos essas coisas por não dar um mínimo de ênfase, um mínimo de interesse. E mesmo assim, é claro, o capítulo é muito curto, é um capítulo que não tem uma grande evidência científica, talvez até por desconhecimento, ou até ele pensar assim, vou escrever isso para um cardiologista tradicional que não vai nem ler, como eu não lia realmente, pode ser. E aí, voltando na história aqui do sexo masculino, vem a questão da menopausa da mulher. Porque, como o Vitor falou, o estrogênio protege o nosso endotélio vascular. Eu vou explicar para vocês o que é o endotélio vascular. Ele protege esse tapetinho que recobre as nossas artérias. Então, pensa o seguinte, ó. Eu falei do encanamento da tua casa. O cano tá aqui, tá? Tudo que recobre dentro do cano, e isso vale para todas as artérias, os vasos do nosso corpo, tem esse endotélio vascular. É uma camada, um tapetinho mesmo, fininho, que fica recobrindo todos esses vasos ao longo do nosso corpo. É como se fosse uma coisa lubrificada. Para que a água passe ali, o sangue, tudo que tem dentro do sangue, não tem só água, que passe ali e não grude, e passe, e que machuque, proteja aquilo que vem embaixo para não estourar. Exatamente isso. Então ele tem essas funções de ser uma barreira, de ser um ambiente onde o sangue passa sem o que a gente chama de cisalhamento, ou seja, passa de forma linear, tranquila. Com vários receptores para avisar o corpo caso esteja acontecendo alguma coisa. Exatamente. E aí,
Quando esse endotélio, esse tapetinho, ele sofre alguma agressão, alguma lesão, algum machucado, é que você começa a ter esse processo da formação da placa de gordura. Então, a placa de gordura, ela não se forma porque a gordura está encostando nesse endotélio e agarrando nesse endotélio, como a maioria das pessoas pensa. Não é isso que acontece. A gordura, que vocês vão ver que é o LDL oxidado, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, ele precisa penetrar dentro desse endotélio para poder causar a placa dentro do PVC. Imagina assim, ó, o cano tá lá, né? A doença ela não se forma na parede desse PVC, ela se forma dentro do PVC, é dentro do plástico. É como se fosse o plástico tivesse camadas e aí tu expande essas camadas, porque dentro das camadas entra o negócio. Uma infiltração. Isso aí, uma paciente me fez uma pergunta que eu achei ótima, que eu criei uma nova metáfora para isso. Ela me perguntou assim, poxa, Túlio, já inventaram o detergente para tirar a gordura do meu prato? Por que ninguém nunca inventou um detergente para limpar as artérias? Aí eu falei, cara... Sabe que já tentaram, né? Lembra? Não, já tentaram um monte de vezes. E uma delas é utilizada até hoje para tentar para emagrecer as pessoas. Fazem injeção de lipostabil para... Pois é. E aí o seguinte, essa história da gordura do prato, beleza, o detergente limpa. Por quê? Porque está na superfície do prato. Imagina se essa gordura tivesse penetrado na cerâmica do prato. Esse detergente iria fazer ação? Não iria. Então, o grande negócio aqui é que essa gordura não está na superfície. Ela está dentro da parede da artéria, dentro do vaso. Entenderam? Então, isso é muito importante. E aí vem a questão da menopausa. O estrogênio, por proteger esse endotélio vascular, as mulheres infartam menos e, quando elas têm a menopausa, elas começam a infartar como homens. Elas perdem a proteção do endotélio vascular. E aí a menopausa precoce é um fator de risco para a doença cardiovascular. A mulher perder isso precocemente aumenta o risco cardiovascular. E aí vem uma coisa que eu acho que a gente já pode comentar. É terapia de reposição hormonal. Aumenta o risco cardiovascular? Não aumenta o risco cardiovascular? Esse é um grande mito também. Porque as pessoas acham que terapia de reposição hormonal aumenta o risco cardiovascular até hoje. Eu escutei isso há pouco tempo atrás de um cardiologista. Então, é verdade? É mentira. Os estudos que foram feitos mostrando aumento de risco cardiovascular, eles foram feitos no início dos anos 2000, com um pré-hormônio sintético por via oral, que não tem em absolutamente nada a ver com o que é feito hoje em dia, que é uma terapia de reposição hormonal bem feita, transdérmica, com hormônios isomoleculares. Então, de forma alguma. E os últimos estudos têm mostrado, inclusive, um potencial benefício de proteção. Então, essa questão da terapia de reposição hormonal, vocês têm que ficar espertas, porque se for bem feita, se for bem conduzida por um profissional, pela via correta, com os hormônios isomoleculares, pode ser um fator de proteção para você, tá? Depois disso, vem a idade. Idade foi o que a gente falou lá no início. É um fator de risco? É um fator de risco. Dá pra gente mudar? Não dá pra gente mudar, mas dá pra envelhecer bem. Dá pra envelhecer bem. Por que a idade é um fator de risco? Porque as artérias, elas vão envelhecendo. Elas vão ficando cada vez mais rígidas, mais duras. Isso a gente chama de arteriosclerose. É diferente de aterosclerose. Olha como é que um Rzinho muda tudo, né? Arteriosclerose é o enrijecimento, o envelhecimento das artérias. E isso predispõe, porque essas artérias estão mais facilmente para ser machucadas e causar todo esse processo de deposição da gordura lá dentro, tá? Junto, adiposidade visceral, gordura, né? Aquele abdômen do bebedor de cerveja, que o homem parece estar grávido. É. Por que piora? A gordura visceral é um tipo de gordura diferente. A gordura menor, que ela tem uma característica diferente, tem macrófagos diferentes, tem coisas diferentes dentro dela e ela se remodela demais, infelizmente. Como ela se remodela demais, ela libera demais essas coisas inflamatórias que estão ali dentro. Então ela está toda hora liberando. Essa gordura periférica tem uma característica diferente, ela libera menos, ela se remodela menos. Então, esse é um fator bem conhecido das pessoas e não tem outro jeito senão através do exercício físico, a alimentação e deu. Claro que a reposição hormonal pode ajudar, bem feita, tem o jejum intermitente pode ajudar, mas inevitavelmente uma pessoa com obesidade central ou visceral dentro das vísceras, lá dentro da barriga, ela precisa de exercícios físicos, de hábitos saudáveis. E a gente vai lembrar aqui que vocês percebem mulheres na menopausa aumentando a obesidade visceral e ficando com o corpo um pouco mais quadrado? Pois é, porque quando elas diminuem drasticamente a produção de estrogênio,
a testosterona das mulheres não costuma diminuir muito, elas passam a ter uma correlação masculina agora, que é o testosterona se mantém, mais ou menos, estrogênio zero. Quando eu zero estrogênio é responsável por dar feminilidade. E elas acabam, então, aumentando os riscos de doenças masculinas, além disso, também da condição corporal dos homens. Quando a gente está falando de adiposidade visceral, né, da gordura visceral, uma coisa que vem logo na minha mente é a questão da hiperinsulinemia, que é um outro fator de risco e que junto à hiperinsulinemia vem o diabetes e vem a hiperglicemia, né, o paciente com glicose elevada. Então, vamos juntar isso tudo, olha só. A pessoa tem a obesidade visceral, tá? Tem a gordura visceral, que é esse tipo de gordura ruim. Isso, gente, estimula. Na verdade, ele. Fatores que a gente vai explicar, na verdade. Vamos falar na aula de obesidade. Porque mas isso só estimula a inflamação, inflamação e a resistência insulínica, que é aumentar demais a insulina. É só para citar, porque como tá, né? Para eles entenderem assim. O que acontece? Essa gordura visceral, ela piora a ação da insulina. Teu corpo começa a ter que produzir mais insulina. E esse mais insulina é cada vez mais, porque é um ciclo vicioso. A insulina, ela é um hormônio anabolizante. Quando a pessoa tem muita gordura, ele vai anabolizar o quê? Músculo? Não, vai anabolizar a gordura. E aí a pessoa que já está com muita gordura vai criando cada vez mais gordura. E é um ciclo que vai aumentando cada vez mais. Então, a insulina tende a ir aumentando. Até que chega um ponto que ela não consegue mais dar conta, o indivíduo se torna diabético. E aí vem o grande problema. O diabetes, a hiperglicemia, ela causa lesão no endotélio vascular, naquele tapetinho. Ele é um agressor, ele meio que carameliza aquele endotélio, ele vai dando uma doença naquele endotélio que vai caramelizando aquele endotélio, causando uma lesão crônica e que vai trazendo a grande possibilidade da infiltração da gordura lá dentro, que todo mundo acha que é o grande vilão. E quando a gente vai ver, na verdade já tem ali por trás uma obesidade, hiperinsulinemia, glicose elevada, diabetes, enfim, tudo aquilo ali. Então, é muito importante vocês entenderem isso. Geralmente esse indivíduo, nós vamos juntar a outra coisa aqui, é o indivíduo que tem um aumento de triglicerídeos, a hipertrigliceridemia. Preciso tomar um remédio para triglicerídeos. Não, você precisa parar de fazer aquilo que aumenta. Esse remodelamento intenso da gordura libera muito triglicerídeos dentro da corrente sanguínea. O consumo exagerado, principalmente de produtos farináceos, também de açúcares, libera muito triglicerídeos na corrente sanguínea. Olha o ciclo vicioso. É aquela coisa, às vezes a pessoa está tomando remédio para 1, 2, 3, 5 coisas, quando na verdade é uma coisa que está provocando aquilo aí. O hábito alimentar dela, que está aumentando a gordura, que está fazendo com que aumente triglicerídeos, que está aumentando a resistência à ação do hormônio da insulina, que então eleva-se, nem sempre, a glicemia em jejum, mas a glicemia como come, como você consome o alimento. Isso tudo é um ciclo vicioso e que a gente já pode juntar até em outros 2 aqui, que é... Dá para juntar em todos. Em todos, porque isso aumenta, a gente, provocando isso tudo, a gente vai estar se inflamando mais, essa gordura está liberando coisas inflamatórias. Se a gente está se inflamando mais, grande possibilidade de aumentar a proteína C reativa, que é um marcador de inflamação. E se você for ler, muitos pacientes ficam apavorados, assim, proteína C reativa. É engraçado que é paciente que passa a vida inteira passando em médico, em cardiologista e que nunca mediram proteína C reativa, cara, nunca vi uma coisa dessa. E aí daqui a pouquinho a proteína C reativa está lá, escrito, baixo risco cardíaco, médio risco cardíaco, depois acima de tal número, alto risco cardíaco. Meu Deus do céu, estou com alto risco cardíaco. Não, você está inflamado. Agora, do que você morre? Marcador, né? É um marcador. Do que você morre? Coração. Então, proteína C reativa, a gente vai falar um pouquinho dela aqui. Junto disso, aumento fibrinogênio. Que é o outro marcador inflamatório. O outro marcador inflamatório. Precisa dizer que as coisas estão conectadas. Ou seja, não adianta olhar uma coisa só. É uma visão míope. Não, eu estou olhando só o colesterol total. Tá, mas e aí? E o triglicerídeos? E a insulina? E a glicose? E o fibrinogênio? E a proteína C reativa? E vem a questão, quando você está falando de obesidade visceral, vem a questão da dislipidemia junto. Dislipidemia, gente, é o problema nos lípides, né? Que é o que o pessoal acha que é colesterol alto. Só que não é só isso. Vocês vão ver, na verdade, na aula que eu vou dar só de dislipidemia para vocês, que dislipidemia é muito mais do que isso. É um HDL baixo, é um triglicérides alto, é uma qualidade ruim do teu LDL, é um LDL oxidado, aumentando a sua taxa de oxidação do LDL. É um tipo de LDL pequeno e denso, pequenininho, que entra dentro da tua artéria com muito mais facilidade, que causa a doença com muito mais facilidade. E por que eu estou falando que está tudo relacionado?
Porque geralmente quem tem hiperinsulinemia são as pessoas que consomem carboidratos simples refinados em excesso e que pioram a qualidade do colesterol. Porque todo mundo acha que para piorar a qualidade do colesterol é a questão da gordura. Não. Se você come muito carboidrato simples refinado, você tem muito LDL pequeno e denso, você oxida muito mais o colesterol, você tem um HDL muito menor, você tem apolipoproteína A muito menor. Eu vou explicar isso para vocês depois, calma. Então, tá tudo relacionado, é isso que a gente está tentando mostrar para vocês aqui. E aí vem fatores que não estão relacionados. Tabagismo. Tabagismo dá para um cara magro fumar. Agora, vamos falar a verdade, gente. 2021. A gente já está muito avançado na questão do tabagismo. Tabagismo, quando foi lá na década de 80, 90, pô, tinha propaganda para tudo quanto é lado. Servia em hospital. Era um hábito que estava realmente infiltrado. Eu sei que muitos acabaram se tornando, né, viciados, literalmente, no uso do cigarro justamente nessa época. Mas está na hora de quem fuma ainda aqui dentro do Vida e Saúde enxergar que, só para vocês terem uma ideia, dentro dos fatores de risco para doença cardiovascular, o que mais mata é o tabagismo. Até hoje. Até hoje. Fora a força de associação para câncer de pulmão, que é 30. Pô, 30 vezes mais chance que os outros. É muito, não tem algo que consiga ter uma força de associação tão alta assim no mundo, em qualquer hábito seu, sedentarismo, qualquer coisa. Isso porque também não fizeram uma força de associação com açúcar, porque não tem como fazer, né? Porque não tem como isolar quem come, quem não come, porque todo mundo come. Né? Exatamente. Eu acho que dentro desses fatores de risco aqui, que vão ser extrapolados nas aulas aqui, gente, a segunda aula vai ser já a aula sobre dislipidemia, que é o que todo mundo morre de vontade de saber, né? A coisa do colesterol, como é que aumenta, como é que não aumenta, se eu preciso baixar, quando preciso baixar, mas é que o meu médico fala que eu posso morrer. Tá, mas eu tenho colesterol, mas eu fiz o exame e não tenho nenhuma placa no coração, mas é que o meu colesterol tá alto, eu tenho que baixar. Tá? Isso vocês vão entender perfeitamente agora na segunda aula do Dr. Túlio. Uma coisa que eu acho que é muito importante ainda na primeira aula é a questão do sedentarismo, porque eu estava falando do tabagismo, que o tabagismo é o principal fator de risco para doença cardiovascular, e aí muita gente não sabe, mas o segundo principal fator de risco é o sedentarismo. Muita gente acha que é a obesidade, muita gente acha que é o diabetes, que é o colesterol alto. Sim. Quando vocês vão avaliar fatores de risco isoladamente, o sedentarismo ele é o segundo fator de risco que mais mata. Olha que absurda essa informação. Esse encanamento não ser treinado, porque o nosso é moldável, né? Ele é treinável, né? É impressionante. E as pessoas não enxergam isso. É tipo assim, ó, fumar eu não fumo. Fumar eu não fumo, que não sei o quê. Mas na hora que você vai ver, não fuma, mas não faz atividade física. Tá sentado. Você é quase um tabagista. É. Você que é sedentário, olha essa frase. Você que é sedentário é quase um tabagista. Dorme com essa aí, você que é sedentário. Beleza? Então, esses fatores de risco, todos, em conjunto, isoladamente, eles sofrem influência, gente. Assim, ó, e influências múltiplas. Por exemplo, fator de risco genético. Genética é uma coisa imutável. Agora, é uma coisa silenciável, através do que a gente chama de epigenética. A gente consegue modular algum desses genes e tudo. Para algumas doenças... Vida e Saúde, que está no manual, já viu no módulo cardiologia 2 médicas, uma inclusive com mestrado nessa área, oncologista, doutora Lívia, falando sobre epigenética, falando que o câncer é epigenético. É 10 a 15% que provavelmente o resto você desenvolve porque você criou, porque você errou demais. E na doença cardiovascular é a mesma coisa. Mesma coisa. Só que a grande questão na doença cardiovascular é que ela é uma doença poligênica. Então tem genes, gente, que assim, ó, vai fazer o teu colesterol aumentar, vai ter gene que vai fazer você ficar hipertenso, vai ter gene que vai fazer você ter mais gordura visceral, vai ter gene que vai te tornar mais inflamado. Então... Só que tudo precisa tu botar lenha na fogueira. Exatamente. É uma fogueira que está pronta para acender. Não pode jogar. Você pode jogar água para apagar, ou você pode jogar gasolina para explodir aquela fogueira. O que você vai fazer com a sua genética é que vai determinar. Então, é uma doença que envolve esses múltiplos fatores de risco, com múltiplas interações do meio ambiente, de estilo de vida, com múltiplos genes. Olha que loucura! É uma doença muito complexa. Então, é muito importante vocês prestarem atenção em todo esse módulo de doença cardiovascular, justamente para vocês entenderem a partir de agora, assim, olha, beleza, dentro da dislipidemia, o que eu posso fazer para mudar?
Dentro da diabesidade, da obesidade com diabetes, o que eu posso fazer para mudar? Dentro da hipertensão, o que eu tenho que fazer para mudar? E como que a gente vai poder tratar isso tudo? Como que é essa doença no final? Se dá para a gente tratar com suplemento, precisa de remédio? A gente vai explicar isso tudo detalhadamente para vocês. Mas eu queria que vocês compreendessem essa primeira aula. Ó, assista, revise, porque é uma aula muito importante, com conteúdo muito denso, e que se vocês não enxergarem a necessidade de compreender tudo isso daqui, as outras aulas vão ficando cada vez mais difíceis para vocês. Então, presta atenção nessa primeira aula. E é aquela coisa, começa a entender que você precisa construir. Você não vai infartar de uma hora para outra, a menos que tenha um estresse agudo, algum problema agudo. De resto, meus amigos, a mais ampla maioria das pessoas é a construção. É tantos anos de vida já fazendo um errinho, daqui a pouquinho. Então, entendam todos esses erros, façam tudo o que podem fazer para cada condição dessa aqui que vocês vão aprender. E aí vocês estão garantindo muito a dificuldade de desenvolver essas doenças aqui, principalmente elas de uma forma cronificada, que é quando jovem, passar a vida inteira tendo que ficar usando medicação e olhe lá para tentar controlá-las. É isso, meus amigos. Até a próxima aula, então. A próxima aula vai ser uma aula de dislipidemia. Segurem, porque essa aula é a aula que mais faz as pessoas ficarem com cabelo em pé, né? Todo mundo aqui, porque mexe com o pior dogma que existe, talvez um dos maiores dogmas da medicina. E a partir daí vão liberar vocês para ficarem um pouco mais tranquilos em relação àquilo que sua bisavó fazia, que aparentemente boa parte daquilo era o caminho correto de vida, né? Não é à toa que ela viveu mais de 100 anos. É, isso aí. Valeu, gente. Até a próxima.